Muito boa noite. A caminho das legislativas, o debate desta noite junta Pedro Nuno Santos, do PS, e Rui Tavares, do LIVRE. Ditou o sorteio que comece Pedro Nuno Santos e termine Rui Tavares. Muito boa noite, meus senhores. Bem-vindos mais uma vez. Quem não deve não teme, quem não teme não foge. Assim, Pedro Nuno Santos reagiu ontem à notícia da abertura de uma averiguação preventiva por parte da Procuradoria, na sequência de uma denúncia anónima sobre a compra de 2 casas. Pedro Nuno Santos, ao dizer que estranha a coincidência e o momento da divulgação, o senhor está a acusar o Ministério Público de estar a ser instrumentalizado para fins de luta política ou de ser um agente ativo nessa luta? Bom, antes de mais, boa noite, Clara, boa noite, Rui, boa noite a quem nos acompanha em casa. A minha declaração, e já percebi que estão a fazer a leitura desse ponto de vista, pelo menos algumas pessoas, mas a minha declaração não era dirigida ao Ministério Público. O Ministério Público recebe denúncias e faz o seu trabalho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estava-me a referir às denúncias, que obviamente acho que qualquer pessoa percebe que as denúncias anónimas tinham um objetivo político. Acho que tinham mesmo 2 objetivos. Tinha como objetivo intimidar-me e tinha como objetivo passar uma ideia de equivalência, nomeadamente entre mim e Luís Montenegro. E não há equivalência nenhuma. Então o que é que espera que os eleitores vejam de diferente na sua situação e que não o coloquem no mesmo saco, por assim dizer? Exatamente, era isso que eu queria dizer. Quer dizer, as dúvidas que surgiram foram sobre a aquisição de 2 imóveis, que obviamente foram pagos, e eu já expliquei isso, já tinha explicado o ano passado e volto a explicar as vezes que forem precisas, pagas ou com recursos meus ou da Catarina, ou com recurso a crédito, estamos ainda a pagar um crédito, ou com a ajuda dos nossos pais, dos meus ou dos pais da Catarina. E, portanto, que eu saiba, não há nenhuma suspeita de que alguém tenha ajudado a financiar, fora do meu circuito familiar, a financiar as minhas casas. Agora, há uma coisa que eu garanto: eu não estou a receber dinheiro todos os meses de nenhum empresário português. Eu não fiz a reestruturação de uma empresa que fatura 7 milhões de euros e tem um resultado líquido de 12 mil euros por 240 mil euros. Eu não fiz nenhum parecer favorável a nenhuma empresa de construção civil que está a exigir ser paga por trabalhos a mais à Câmara Municipal, que supostamente era suposto defender. Eu, caso fosse advogado, arranjaria todos os argumentos para defender a Câmara Municipal ou a empresa para onde trabalhava. Não existe, portanto, nenhuma equivalência e é um péssimo serviço que prestamos à democracia quando tentamos fazer de conta que somos todos iguais. Eu não sou igual a Luís Montenegro. Eu pergunto ao Rui Tavares se, nestes casos, e enfim, nós sabemos que o LIVRE tem sido particularmente exigente na defesa de padrões éticos, rigorosos, de transparência total na vida pública. Quando as denúncias surgem de fontes anónimas, Rui Tavares, o Ministério Público deve responder com outro tipo de prudência ou, neste caso, agiu coerentemente, fez o mesmo com Pedro Nuno Santos, como tinha feito com Luís Montenegro? Boa noite, Clara, e obrigado pela pergunta. Boa noite ao Pedro Nuno e boa noite a todos os telespectadores. Eu vou explicar qual é que é o meu critério em relação a todos os casos de todos os políticos e que tem a ver com eu não meter no trabalho do Ministério Público. Quando há qualquer caso e o político em causa acha que pode prestar todos os esclarecimentos, mostrar todos os documentos, porque o pode fazer, quer fazê-lo porque o pode fazer, porque sabe que depois de o fazer não resta dúvida nenhuma, isso significa que o trabalho é vosso. Vosso, dos jornalistas, é dos procuradores, é dos juízes, é de quem tiver de ser, e eu posso concentrar-me no meu trabalho. O meu trabalho aqui neste debate hoje é falar das pessoas que não têm nenhuma casa. Não é falar das pessoas que têm a sorte de ter 2 casas e ainda bem, e que se gozem delas. Se o Pedro Nuno Santos acha que deu todos os esclarecimentos e entregou todos os documentos e que, porque pode fazê-lo e sente que consegue dar todos esses esclarecimentos, isso certamente será confirmado no futuro muito próximo. E isso será uma boa notícia. O que se passa, e é exatamente o mesmo critério que apliquei com Luís Montenegro, eu fui à primeira, estávamos lá todos, na primeira moção de censura com Luís Montenegro. Luís Montenegro falou de uma quinta no Douro e de fazendas em Trás-os-Montes. E sabe o que é que eu pensei? Pensei, olha, eu não precisava de saber disto. Mas parece-me que isto fica encerrado aqui e o caso não tem pernas para andar. Só que depois surgiu uma notícia no Expresso e era uma coisa completamente diferente sobre avanças do Casino Solverde. E depois surge mais uma notícia e depois mais outra da gasolineira. E Luís Montenegro não quer dar os esclarecimentos todos, provavelmente porque não pode. E eu perguntei-lhe muito claramente, e ele nem quis debater comigo, que é porque é que a CP Não Viva não estava numa gestão profissional independente, como se faz em todos os países. Estava-me a perguntar por comparações com critérios éticos. Bem, no Canadá fez-se isso ainda recentemente. Porque é que Luís Montenegro não o fez? Isto deita
abaixo de toda a sua argumentação. Mas é uma posição de princípio. Não havendo um inquérito criminal, havendo apenas uma averiguação preventiva, devem ser tornadas públicas? A minha posição, o meu critério é exatamente o mesmo. É que há trabalho a ser feito pelos jornalistas e pelos procuradores e quando, com um político, ele não presta todos os esclarecimentos e as notícias continuam a aparecer, isso significa que esse político, no caso Luís Montenegro, é uma má notícia para o país. Já vimos este filme. Nós precisamos de não o ter como Primeiro-Ministro e, para isso, o trabalho que nós temos a fazer não é o dos procuradores, não é o dos jornalistas, é um trabalho muito diferente que o Pedro Nuno e eu temos que fazer hoje aqui a esta mesa. Então... É o trabalho de provar às pessoas que há uma alternativa muito melhor do que o Luís Montenegro, que há um governo muito melhor do que o do Luís Montenegro ou dos seus potenciais aliados. Mas isto aliados. leva-me a um dos temas que tem estado arredado destes debates, que é o tema da corrupção. Aliás, João Cravinho, um histórico socialista que morreu ontem, foi um dos principais rostos da política portuguesa nessa luta contra a corrupção, foi derrubado, tentou reerguer-se, mas não convenceu, por exemplo, o seu próprio Partido Socialista para a criminalização do enriquecimento ilícito. Considerou a solução encontrada com o apoio do PS, também com o apoio do LIVRE em 2021, um remendo adotado tarde e por pressão da opinião pública. O PS, Pedro Nuno Santos, continua a considerar que a lei já vai tão longe quanto é possível ou está mesmo disponível para retomar essa ambição, apesar das limitações constitucionais? Do enriquecimento ilícito? Ao nível do maior combate à corrupção e, nomeadamente, nesta questão do enriquecimento ilícito ou injustificado. Porque o enriquecimento ilícito ou injustificado, na realidade, houve duas tentativas por parte de governos do PSD e que foram chumbados por unanimidade no Tribunal Constitucional. E, portanto, teve que se encontrar alternativas e elas foram encontradas. Mas há muito trabalho ainda para fazer, obviamente. Por exemplo? Ao longo dos anos, e é importante nós não nos esquecermos isto, grande parte da legislação que permite o combate à corrupção foi feita durante governos do Partido Socialista e nós, nos últimos anos, temos, de facto, mais conhecimento público de casos. São identificados, são julgados mais casos e, portanto, alguma coisa aconteceu nos últimos anos. Foram também dados mais meios para os órgãos de investigação criminal, como é o caso da Polícia Judiciária. Agora, é possível, nós temos diplomas, propostas que já apresentamos para a regulamentação do lobbying, para garantir o registro da pegada legislativa, com quem se reuniu, quando, quer dizer, nós termos esse registro que permita prevenir, porque aqui o que nós temos que conseguir é garantir a prevenção. Depois, no própria celeridade dos processos, nós temos uma justiça que, desse ponto de vista, é lenta, e nós achamos que é possível reavaliar o caráter suspensivo de alguns recursos, rever alguns prazos e tentarmos, de facto, perceber onde é que há atrasos que permitam uma justiça mais célere, mas, obviamente, que o combate à corrupção é um combate importante, sem tréguas, e o Partido Socialista esteve sempre nesse combate e continuará a estar, como é evidente. No que é que o LIVRE alinha com o Partido Socialista neste combate à corrupção e no que é que está desafinado? Ou que outro caminho pode dar prioridade, Rui Tavares? Bem, Portugal tem uma encruzilhada à sua frente. Ou continuamos com este tipo de debate e de discurso acerca da corrupção, que é demasiado parecido com o discurso que se faz sobre a corrupção nos países mais corruptos do mundo, que é os políticos são todos uns malandros, o que é preciso é investigar os malandros, condenar os malandros e ir atrás dos malandros, ou nós nos inspiramos naquilo que fazem os países no mundo que tiveram mais sucesso na luta contra a corrupção. As Dinamarcas, as Novas Zelândias, os Canadás e por aí afora. E o que é que fazem? São coisas, não são fórmulas secretas complicadíssimas, são coisas simples que se podem implementar. Um governo que seja apoiado pelo LIVRE ou no qual o LIVRE esteja, um primeiro-ministro, por exemplo, não pode ter uma consultora, que não é a mesma coisa que ter uma retrosaria, e não a pôr numa gestão profissional independente. Já o dissemos várias vezes, é o que se faz nos países com os quais nos gostamos de comparar, e isto significa que, durante o seu período como chefe do Executivo, ele não sabe quem é que põe dinheiro na empresa e quem põe dinheiro na empresa sabe que o Primeiro-Ministro não sabe. Ou seja, o potencial de conflito de interesses não aparece e não há a suspeita que pode levar, eu não diria diretamente a corrupção, porque não lanço a suspeita desse tipo criminal, mas à corrosão, ou seja, à falta de confiança nas instituições. Mas mais, o LIVRE propõe, e o PS nunca quis, há de ser um debate bastante duro, uma negociação bastante dura um dia, que ministros e ministras vão ao Parlamento ter uma audição prévia, na qual os deputados, os jornalistas ouvem, porque é em público, se apanham os conflitos de interesse no início. Devo dar o exemplo do Parlamento Europeu. As nossas duas últimas comissárias, tanto Maria Luísa Albuquerque como Elisa Ferreira, foram a audições prévias. Nessas audições prévias é-lhes perguntado de tudo, se têm ações de empresas, se as devem vender, e as pessoas dirimem muitas vezes os conflitos de interesse, são sanados antes de começar. Um terceiro exemplo. Em vários países existe um sistema de um conselho ético independente que funciona junto do governo
e onde os ministros, secretários de Estado, primeiro-ministro, quem quer que seja, quando têm dúvidas acerca de alguma situação, pergunta. Nós em Portugal temos um sistema que é muito reativo, que as pessoas fazem declarações e depois um dia o Ministério Público, ou a entidade da transparência, ou antes o Tribunal Constitucional pronuncia-se, mas muitas vezes não têm a quem pedir uma recomendação que depois é seguida. Isto são medidas simples que impedem a corrupção, previnem antes de acontecer o ato delituoso, antes de acontecer o crime. É para aí que Portugal precisa de caminhar. O que é que esta visão, repique final para Pedro Nuno Santos, o que é que esta visão do livro não o convence? Ouviu a sorrir àquele desafio lançado por ele? Não, eu acho que o LIVRE tem contributos importantes a dar e o Partido Socialista está muito disponível para os ouvir e para refletir sobre eles. E com certeza que há muitos contributos do LIVRE que serão aproveitados algum em particular por nós. queira destacar? Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer. O LIVRE tem mais possibilidade de influenciar um governo liderado pelo PS do que um governo liderado pela AD. E para isso é mesmo importante que o Partido Socialista ganhe as eleições, para que algumas propostas, umas mais realistas, outras menos realistas, mas obviamente contributos importantes para uma boa governação, não tenho dúvida nenhuma que o Rui Tavares e o LIVRE podem dar. Mas da parte do PS não há nenhuma proposta legislativa nova sobre corrupção, no caso de o senhor ser eleito Primeiro-Ministro? Não, nós temos, como eu estava a dizer, o registro de interesses, o registro do lobbying, acho que era muito importante para haver transparência na relação que muitos têm em representação de interesses na relação com o governo. Era importante que o lobbying estivesse regulado, que tivéssemos também regulada a pegada legislativa. E estas são duas iniciativas que nós achamos que iriam trazer mais transparência à vida política e, portanto, permitir também o escrutínio de muitas das decisões que alguns ministros ou secretários de Estado tomam. Muito bem, vamos avançar porque temos aqui algo que os une, mas de forma diferente, porque ambos querem dar um impulso financeiro aos jovens quando atingirem os 18 anos. O PS propõe 500 euros em certificados da Forra à Nascença, o LIVRE 5.000 já na maioridade. Rui Tavares, fazem sentido políticas sociais que prometem este apoio para mais tarde, quando tantas famílias e jovens precisam de condições concretas já para viver, para estudar, para trabalhar, para ter filhos? Deixe-me começar por replicar ao repique. Ainda quer? Não, aliás, esta resposta permite exatamente fazer isso. Alguém acredita que, se esta história do voto útil funcionasse, o LIVRE, tendo menos força do que na eleição anterior, em vez de ter mais, como precisamos e vamos ter mais, chegaria ao PS e diria: atenção para os conflitos de interesse serem apanhados antes das pessoas estarem em funções, ministros e ministras têm que ir à audição prévia. Alguém acredita que o voto, nesse caso, que tivesse sido perdido, daria força numa negociação? Não daria. E agora, respondendo diretamente à sua pergunta, deixe-me dizer o seguinte. O Hugo Mendes, do PS, fez-me chegar a informação de que, afinal, o PS, em 2009, tinha proposto um tipo de herança social, como o LIVRE propõe, de 200 a 300 euros. Tenho a impressão que era esse o montante. Repare, o PS, na altura, tinha uma maioria absoluta. Depois disso, contando com esse governo, só teve cinco governos. 2 deles com maiorias absolutas. E os outros 3 com maiorias confortáveis à esquerda, que não impediriam o PS ter feito a herança social. Fez? Não fez. É preciso, para as ideias serem implementadas, que quem apresenta as ideias tenha força com elas. Porquê é que a herança social não deve ser de 500 euros e deve ser de 5.000 euros? Porque há muita gente que tem a sorte na vida de ter uma herança que recebe de um parente distante, de ter pais que os ajudam nos momentos cruciais da sua vida. A maior parte dos portugueses não têm. E, desculpem, não se desenrascam com 500 euros, que mesmo com juros aos 18 anos vão ser 700 ou 800. A herança social custa menos do que o IRS jovem. Nós, com o IRS jovem, o Estado está a prescindir de mais de 500 milhões por ano a ajudar os jovens que têm os salários mais altos. Os 5.000, os 6.000 são os que beneficiam mais com o IRS jovem. A herança social, nas nossas contas, cerca de 400 milhões de euros. 5.000 euros em média, com um funcionamento parecido com o do abono de família, só que o financiamento não é da Segurança Social. Isso significa que entre os 18 e os 75 anos a pessoa vai ter 7.000, 8.000, dependendo da valorização dos certificados da Forra, e isto já é qualquer coisa. Significa que quem sai de uma escola profissional e o filho de uma família com dinheiro tem dinheiro para comprar o material para iniciar a sua profissão e o outro não tem e fica a marcar passo, com a nossa proposta não fica a marcar passo. Um casal pode dar uma entrada para uma casa. Aqui os tempos, só para terminar. Mas já terá a oportunidade de 4 ou 5 amigos muito rápido. Eu vou continuar podem a falar iniciar uma empresa e criar oportunidade económica para si mesmos. Eu vou continuar a falar mais um pouco sobre a herança social, mas tenho que equilibrar os tempos, porque na verdade acabou por acusar o PS e Pedro Nuno Santos de falta de ambição. 500 euros, que durante 18 anos, enfim, mesmo com a taxa de juros média de 3%, dará cerca
cerca de 850 euros. É este o patamar de ambição do Partido Socialista? Bom, em primeiro lugar, o Rui Tavares apresenta uma proposta que no seu valor é mais generosa, mas é também mais irrealista. E, obviamente, quando nós estamos na governação, e eu, do ponto de vista de princípios e de objetivos, nós não nos distanciamos. Mas, obviamente, que depois temos que avaliar a aplicabilidade prática das medidas. E 5.000 euros é uma despesa muito grande. Nós não conseguimos, o Rui Tavares faz aqui uma estimativa, é um esforço que vale a pena, mas nós não temos a certeza que depois sejam só 400 milhões de euros por ano. Mas 400 milhões de euros por ano é em si, desde logo, muito dinheiro. Por isso, no IRS jovem, o que é que uma governação responsável nos diz? Isto é, nós temos uma proposta que é semelhante àquela que o LIVRE apresenta, mas a nossa proposta é uma proposta mais realista. Se o país, se a economia portuguesa, se o Estado tiver capacidade, obviamente não há problema nenhum de nós nos irmos aproximando de outros valores. Agora, o que é fundamental aqui é percebermos o seguinte, e aqui estamos de acordo. Nós temos que promover a autonomização e a emancipação dos nossos jovens e estimular a poupança. Esta medida é uma medida que incentiva a poupança, como nós sabemos. Em Portugal ela tem níveis muito reduzidos. E, portanto, são 500 euros em certificados de aforro que podem ser reforçados ao longo dos 18 anos e que vão capitalizar. E, ao fim dos 18 anos, tem ali um pé de meia que permitirá o início da sua vida de forma autónoma. É uma ajuda. Euros? É uma ajuda, mas é uma ajuda que um país e um Estado dá dentro daquelas que são as suas capacidades. Nós também gostávamos de que fosse mais, mas obviamente nós temos que olhar para a capacidade financeira de um Estado e apresentar propostas que sejam realistas, porque senão depois então aí é que perdemos a confiança dos portugueses e das pessoas que o Rui Tavares tanto quer. Mas naquilo que é verdadeiramente essencial, a preocupação do LIVRE nós partilhamos e, portanto, o Rui Tavares falava de governos anteriores. Em governos anteriores, com exceção de 2009, que depois teve a crise que se conhece, os governos posteriores não tinham esta proposta. O Partido Socialista hoje tem esta proposta. Uma proposta do lado do LIVRE, financiada, segundo diz o Rui Tavares, através da tributação das grandes fortunas e das grandes heranças. Também é uma proposta irrealista neste sentido? Não, não permite financiar a totalidade desta medida. Se compararmos com o que fizeram em Espanha, permite. Nós não somos contra. Aliás, chegámos, julgo eu, a viabilizar uma recomendação, um projeto de resolução para que haja uma taxa, daquilo que se chamam os super ricos, mas como é evidente, estamos a falar de pessoas que têm uma grande facilidade de transferência de capital entre fronteiras e por isso é que deve ser uma taxa supranacional decidida a nível europeu. Obviamente que ela não se perspectiva que dê as receitas que permitam financiar esta proposta do Rui Tavares. Que resulta em que valor, no seu entender, Rui Tavares? Bem, se nós olharmos para aquilo que a Espanha fez com o imposto sobre grandes heranças e fizermos à proporção daquilo que é o PIB português, daria para financiar. E foi assim que propusemos nas últimas eleições. Mas, entretanto, aconteceu uma coisa séria, que foi Portugal decidiu investir, o Estado decidiu prescindir de recursos, e aí o PS e o PSD, em modalidades diferentes, concordaram nisso, com o IRS jovem. E aqui eu pergunto, porquê é que devemos beneficiar todos os anos, em muitos milhares de euros, os jovens que têm salários mais altos e não beneficiamos uma vez na vida os jovens, aqueles que nem sequer chegam a pagar IRS, são da classe média ou da classe média baixa. E aí não é só uma diferença de valor, é que 850 euros aos 18 anos não dá para pagar a propina do mestrado. E 8.500 euros aos 18 anos é investimento. Era esta a diferença que há bocadinho a Clara não me deixou acabar. Se 4 ou 5 amigos pegarem na sua herança social e criarem com isso a empresa, onde está o jornalista, onde está o sonoplasta, onde está o tradutor, onde está o designer, isso significa potencial económico criado para eles e para o país. Essa empresa dá dinheiro, faz negócios e paga impostos. A herança social é apenas dar aos jovens da classe média baixa, aqueles que não têm heranças a receber de família, a mesma oportunidade que muitos que têm heranças a receber de família e depois constroem as suas empresas e ainda bem, também têm, mas nós queremos que seja para todos e isso. Lanço uma pergunta final. À mesa das negociações, quem é que vocês querem que tenha mais peso? Aquele que defende os 500 euros ou aquele que defende os 5.000 euros? Eu sei o que é que os jovens querem. Pedro Santos? Eu estava a ouvir o Rui Tavares e nós temos que conciliar este incentivo à poupança, mas também com o alívio fiscal ao dia de hoje. E aquilo que nós percebemos, agora pela declaração de Rui Tavares, é que o Rui Tavares defende
um aumento do IRS pago pelos jovens. Ora, nós não éramos a favor da proposta de governo, houve uma negociação, como estão recordados, o IRS baixou para os jovens com o voto do PS e nós não queremos voltar atrás, como é evidente, e não queremos aumentar o IRS dos nossos jovens. E, portanto, dentro da capacidade financeira do Estado, porque não é só esta medida que nós vamos apoiar os jovens. Nós precisamos de receitas públicas para investir na habitação, para apoiar a habitação para os mais jovens. Isso implica recursos públicos e não há recursos para tudo. Nós não podemos enganar as pessoas criando a ilusão de que é possível haver recursos para tudo. E, portanto, nós devemos fazer as coisas com cautela. Nunca é para os mais pobres. Com cautela. Não é verdade isso. Porque as nossas medidas são mesmo dirigidas à maioria esmagadora do povo português e o Rui Tavares sabe. Só que, obviamente, eu estou a notar a diferença entre dizer-se que os 600 milhões do IRS jovem, isso não é questionável, e 400 milhões para todos os jovens é questionável. O Partido Socialista pode ser confrontado com a governação, com ter de apresentar um orçamento de Estado. Isso implica que nós tenhamos de ser responsáveis. Aquilo que eu quero dizer a quem vai confiando no LIVRE é que nós temos propostas que, do ponto de vista dos princípios, se aproximam, não se distanciam, mas nós temos, obviamente, um projeto que é mais realista. Mas, sobretudo, mesmo que o nosso projeto esteja aberto a ser influenciado pelo LIVRE, ele só conseguirá ser influenciado se o Partido Socialista ganhar as eleições. E isso implica que não haja dispersão de votos. E eu não quero ser... Isto na chantagem. É as pessoas todas... Normalmente, quando se diz, é porque é. Não, eu vou explicar porque é que digo isto. Porque os cidadãos todos têm de fazer as suas escolhas com consciência. E, obviamente, que há um conjunto de círculos eleitorais onde os votos no LIVRE não deram e muito dificilmente darão a possibilidade de eleger um deputado, mas que no Partido Socialista tinham permitido derrotarmos a AD. E neste caso, se o Partido Socialista tivesse formado governo, muito mais facilmente o LIVRE e o Rui Tavares poderiam ser ouvidos e influenciar a governação. Rui Tavares, esta última sondagem, já que o tema está em cima da mesa, vou aproveitá-lo. Esta última sondagem conhecida hoje dá um sinal de que o LIVRE já possa estar a ser penalizado pelo voto útil? Bem, nesse caso seria uma péssima notícia, porque era que o voto útil não serve para absolutamente nada, porque seria preciso esmagar. Está a funcionar. Seria preciso esmagar, fazer desaparecer os partidos todos à esquerda e ainda assim, nesta sondagem, o PS não chegava lá. Vamos a duas coisas diferentes. Primeira, negociações orçamentais. Eu sei qualquer coisa sobre isso e, aliás, com o próprio Pedro Nuno Santos. É verdade, conta o passo ferroviário. Eu lembro perfeitamente que me disseste que era impossível. Em audição parlamentar está gravado. E lembro que falámos depois e que eu percebi qual era o teu problema. Que era, não querias que a CP fosse descapitalizada, coisa que Luís Montenegro agora não garante. E conseguimos fazer uma boa proposta. A Isabel Menos Lopes e o Frederico Francisco sentaram-se à mesa e desenharam uma ótima proposta. Só que eu estava no governo, Rui. Pois é, mas se eu não estivesse na oposição, eu não consigo integrar as tuas propostas. Se eu não estivesse no Parlamento, essa ideia nem tinha lá chegado. E hoje em dia, quem é que se gaba dela? Estou eu a responder, se faz favor. Não, peço. Hoje em dia, quem é que se gaba dela? Quem se gaba dela é Luís Montenegro, que lhe chama passo ferroviário, até lhe chama passo rodoviário verde. Isso não existe ainda, mas vai existir, porque nós queremos um verdadeiro passo de mobilidade. E isso significa também que aquela premissa que é o LIVRE só influencia se o PS estiver no governo ou ficar em primeiro lugar, não é real, porque também vemos o PS a querer-nos roubar as ideias, podem roubar todos, há mais de onde estas vieram. Mas eu quero responder diretamente a uma questão aqui. Não é verdade que nós saibamos já, como o Pedro Nuno Santos tem dito, o que é que o Presidente vai fazer no dia 19 de maio. Claro, não é verdade, não é verdade, porque tenho aqui uma notícia do Expresso, do jornal desta casa, que diz o seguinte: Marcelo já decidiu não dará posse a nenhum governo sem garantias de que poderá entrar em funções plenamente com o seu programa viabilizado no Parlamento. É uma correção de rumo em relação ao que fez antes. É a garantia de que o programa não seja rejeitado, não é quem tem um voto a mais, que é, aliás, uma métrica completamente pueril, e diz mais. Isto significa também que recusa de todo em todo seguir o procedimento de Cavaco Silva em 2015, quando deu posse ao segundo governo de Pedro Passos Coelho, já sabendo que este seria chumbado no Parlamento. Ou seja, o PS pode ficar com um voto a mais. Eu, aliás, até desejo que fique. E até te digo uma coisa, Pedro Nuno, não precisas de vir roubar 50 mil votos. Eu não quero roubar nada, os votos são das pessoas, não são meus nem do Rui. Sim, mas só precisarias de buscar 25 mil à AD. Que é o que te faltou da outra vez, não foi os 50 mil do LIVRE. Os 50 mil do LIVRE poderia significar que em Setúbal não elegíamos, ou que no Porto não elegíamos, e que ideias novas, como o imposto dos super ricos, não teriam chegado à Assembleia da República. Vamos equilibrar os tempos. O que nós precisamos é de todos convencer os portugueses de uma coisa muito clara. As pessoas vão para os feriados da Páscoa, a partir daqui, vão falar umas com as outras e vão dizer: eu vi naquele debate o melhor governo que podemos ter para o nosso país. Isso é que muda as sondagens, isso é que muda no dia do voto. Então é que não há compromisso, mas também não há abertura, Pedro Nuno. Este é um ponto muito importante mesmo, porque
O Presidente da República, há um ano, convidou o partido mais votado a formar governo e fará, obviamente, o mesmo nesta. Não vale a pena enganarmos as pessoas. Desculpa. Ora, o que é que acontece? Se nós chumássemos um governo da AD e apresentássemos depois uma solução, obviamente que esse governo seria barrado pela AD e pelo Chega. E por isso não tinha viabilidade. Por isso é que é tão importante que não haja dispersão de votos, que o Partido Socialista possa vencer as eleições e formar um governo. De outra forma, Rui, nós não teremos governo. Eu não estou a dizer para as pessoas não votarem no LIVRE. O que eu estou a dizer é que há vários círculos eleitorais onde o voto no LIVRE não dá direito à eleição de voto. Isso acontece com o Bloco de Esquerda. Em Braga, Aveiro, Santarém. Em Braga, a diferença dos votos, tanto no caso do Bloco como no caso do LIVRE, permitiriam ao Partido Socialista ter os deputados que permitiam derrotar a AD. E nós não podemos omitir isto, porque sabemos que é um facto das pessoas. Nós temos todas as condições para ter um governo europeísta, que nos aproxima, ecologista, que nos aproxima, que defende um Estado social sólido, isso aproxima-nos. Obviamente que o Partido Socialista, que foi governando ao longo do tempo, tem um projeto que é mais prudente do ponto de vista financeiro e orçamental, mas aberto as vossas despesas são mais do que as nossas. Aberto aos votos com tributos, como o Rui Tavares há pouco disse, sobre o Paço Ferroviário Nacional, quando eu era Ministro das Infraestruturas. Mas, senhores, já ficou mais ou menos esclarecido. Eu no final ainda lhe vou dar tempo para há aqui um detalhe importante, clarificar. Se me permitir, clarifico já, porque é quando estamos no argumento. Eu não preciso que o Pedro Nuno Santos adote os meus argumentos, mas preciso que os argumentos do Pedro Nuno Santos façam sentido por si só. Qual é que é a diferença aí de ter um voto a mais, ser chumbado pela direita mais o Chega, mas aí a direita mais o Chega teriam que apresentar uma proposta de governo que todos dizem não é não, nunca é nunca, ou então estamos a enganar as pessoas, e peço desculpa, o que está aqui é o que o Presidente da República apresenta como condição para formar um governo. Portanto, de qualquer forma, todo o discurso do voto útil, e mesmo um mês antes das eleições, é um discurso que parte de uma posição mais derrotista. Pedro Nuno, desculpa dizê-lo, vamos fechar aquilo que nós precisamos é de convencer as pessoas a que temos a melhor solução de governo. Vamos fechar este assunto. Queria fazer um repique final. Eu acho que, sinceramente, acho que ficou claro. Nós precisamos de derrotar a AD. Quem quer derrotar a AD, obviamente, que sabe onde é que não pode expressar os votos, onde é que tem que concentrar os votos. Eu não vou estar a insistir mais nisto. É muito importante que os portugueses sintam que é possível ter uma vida melhor e com maior justiça em Portugal e que nós temos o projeto que dá essa resposta. Temos as pessoas com a competência, com a experiência e temos as soluções para dar resposta aos problemas dos nossos jovens, dos mais velhos. Deixe-me lançar então o último tema, porque temos falado dos mais jovens, pouco se tem falado dos mais velhos, Pedro Nuno Santos, e deixe-me afunilar aqui na questão do complemento solidário para idosos, das pensões mais baixas. O PS fala em proteger os mais vulneráveis, manter a CSI pelo menos em linha com o limiar da pobreza. Por que razão não fixa já esse valor no programa? Acha que seria importante? O PS, a AD, aliás, propõe elevar o CSI até 870 euros até 2029. Qual é a meta do PS? Bom, o complemento solidário para idosos é um instrumento que foi criado pelo Partido Socialista, que teve sempre a oposição dos governos do PSD e que tem como objetivo exatamente retirar os idosos que estão na pobreza da pobreza. E essa é a função do complemento solidário para idosos. E nós não podemos desvalorizar a dimensão contributiva da segurança social. Por isso é que a nossa aposta ao longo dos anos é ir reforçando o CSI, mas sempre que podemos fazer aumentos extraordinários que permitam aumentos permanentes nas pensões que resultam do regime contributivo. E por isso é que, durante os governos do PS, em 8 anos, em 6 deles, nós fizemos 6 aumentos acima daquilo que a lei previa, e agora, na oposição, também fizemos um aumento nas pensões acima daquilo que a lei previa, apesar do voto contra da AD. Mas sobre os mais velhos, deixe-me só dizer o seguinte na saúde. Nós precisamos de ter uma perspectiva, uma filosofia diferente no que diz respeito à saúde e aos cuidados sociais. Nós precisamos de integrar os cuidados de saúde e os cuidados sociais. O que é que eu quero dizer com isto? Nós precisamos de ter equipas multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, que façam o acompanhamento dos nossos mais velhos e dos doentes crónicos na comunidade, em suas casas, para evitarmos que as suas doenças desestabilizem, agudizem e tenham de ir às urgências sem necessidade ou serem hospitalizados sem necessidade. Aumentamos a qualidade de vida e diminuímos os custos que estão, sobretudo, nas urgências e nos hospitais. Rui Tavares, neste campo o LIVRE é mais ambicioso do que o PS? Da resposta a dar aos mais velhos? Defende também o reforço do CSI, mas defende mais.
O LIVRE defende, por exemplo, que os lares de terceira idade passem a ter médicos residentes, porque neste momento essa é uma das grandes formas que tem o SNS sob pressão, porque muitos dos médicos do SNS têm que estar a fazer viagens constantes, quando podia haver médicos de rotina nos lares de terceira idade. O LIVRE defende, por exemplo, um programa de aldeias vivas, renascidas, em parceria público-público entre o Estado Central e municípios, porque há muita gente que não precisa de estar num lar, que pode estar numa aldeia que é intergeracional, que é bem preparada, que tem todos os elementos para uma vida até aos últimos dias. Uma meta para o CSI ou vai integrá-lo num projeto de convergência da subida das pensões ou não? Ou CSI, continua a correr à parte? O CSI deve ser reforçado e deve aproximar-se tanto quanto possível do salário mínimo. Nós achamos que é uma das maneiras de erradicar a pobreza na terceira idade, portanto, aí acompanhamos a vontade de reforço naquilo que for Só possível. chega a 300 mil pensionistas do CSI. Para fechar. Quero dizer uma coisa muito simples. O PS esteve 8 anos no governo e só voltará ao poder se demonstrar capacidade de aprender rápido na sua cura de oposição, que foi muito curta. Isso significa que nem perceber de uma vez por todas que as pessoas não querem ver o PS sozinho com os seus defeitos no governo. A sua complacência, a sua até arrogância no exercício do poder. Eu não tenho. E, portanto, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que se aprendeu rápido. O PS, por exemplo, esteve 8 anos no poder, não reconheceu a independência da Palestina. Com o LIVRE, reconhecerá nos primeiros dias do novo governo, de preferência ao mesmo tempo que a França. A verdade O Rui sabe que comigo, na liderança Pedro do PS, Nuno, apresentamos que tiveram uma oportunidade. proposta. Não, está bem, mas eu não era no fim líder do governo PS, Rui. do PS, já durante este genocídio em Gaza, o LIVRE apresentou uma proposta reconhecendo a Palestina, o PS não a quis fazer. Mas nós Depois já ficam sempre apresentamos. naquela história do ontem tínhamos Nós já feito, apresentamos, se Rui. não tivéssemos saído do governo. Bem, está bem. Rui, tu sabes que nós já apresentamos. Desculpa, eu também não acredito na história do Montenegro. Nós já apresentamos, que a garantia sou eu. Foi votada. Eu não acredito em garantias, eu acredito em capacidade negocial, em peso negocial. Rui Tavares, temos de fechar o nosso governo tempo. Já terminou. em que a fasquia ética seja elevada, em que haja investimento na habitação e na educação e não haja privatização do SNS, em que o apoio à Ucrânia seja forte, em que haja uma voz na Europa, uma voz portuguesa na Europa, que diga claramente a Trump e a Putin que quem manda na Europa são os europeus e que a Palestina seja reconhecida nos primeiros dias do novo governo, o LIVRE é parte da solução. Muito obrigada. Pedro Nuno Santos, muito obrigada. Rui Tavares, o debate, o próximo na SIC Notícias, realiza-se já na próxima segunda-feira. Frente a frente estarão André Ventura, do Chega, e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, com moderação da Nelma Serpa Pinto. Boa noite, bom fim de semana.